Você acredita no mal absoluto? No tipo de escuridão que possa tomar conta de uma pessoa e transformá-la em algo incontrolável? Em 1974, um homem foi submetido a um dos exorcismos mais intensos já registrados. Durante horas de puro terror, ele convulsionou, gritou e foi declarado livre de 40 demônios. Mas algo deu errado. Muito errado. Naquela mesma noite, um crime tão brutal aconteceria que deixaria a cidade de Ossett, na Inglaterra, marcada para sempre. A pequena cidade de Ossett, em West Warwickshire, na Inglaterra, é uma pacata e tranquila cidade mercantil com uma população de aproximadamente 21 mil habitantes. Ela abriga algumas pessoas notáveis, incluindo o romancista e policial David Peace e vários atores que tiveram carreiras de sucessos em algumas novelas britânicas como Coronation Street. Lá na década de 70, a população da cidade girava em torno de 17 mil habitantes e parecia ser o último lugar onde um assassinato brutal poderia ocorrer, ou de onde poderiam surgir histórias sobre ocultismo e possessões demoníacas. No entanto, em 1974, toda a cidade ficou chocada quando um dos seus queridos e conhecidos moradores se tornou um assassino a sangue frio. Essa é a aterrorizante história da possessão demoníaca de Michael Taylor. Em setembro de 1974, Michael Taylor tinha apenas 31 anos. Ele era casado com uma mulher chamada Christine, de 29, e o casal tinha 5 filhos, todos meninos, com idade aí que variava entre 6 e 12 anos. A família havia levado uma vida comum até então. Embora não fossem excessivamente ricos, tinham dinheiro suficiente para alimentar seus filhos e manter um teto sobre suas cabeças. De acordo com todos os relatos, os Taylors pertenciam confortavelmente à classe média até o início de 74, quando Michael machucou as costas e começou a sofrer dores constantes, o que infelizmente dificultava a manutenção de um emprego estável. Na mesma época, o Reino Unido estava passando por uma grande recessão e as oportunidades de trabalho estavam cada vez mais escassas. Como resultado, os Taylors começaram a sentir o peso das dificuldades financeiras à medida que sua renda diminuía. Acredita-se que esses problemas financeiros tenham sido o catalisador para a espiral de depressão profunda na qual o patriarca da família mergulhou, algo com o que ele lutou por um longo tempo. Na tentativa de aliviar seu tormento mental e encorajar o casal a ter uma vida social mais ativa, um amigo da família sugeriu que Michael e sua esposa Christine visitassem um grupo local de comunhão cristã em Galber, era uma cidadezinha lá perto. O amigo afirmou que os encontros desse grupo eram diferentes dos cultos tradicionais, que costumavam ser formais e rígidos. Em vez disso, os encontros eram enérgicos e emocionantes. O grupo fazia parte do movimento cristão carismático que se concentrava mais nos aspectos sobrenaturais da Bíblia. Eles acreditavam e praticavam a cura pela fé, cantavam músicas cristãs animadas em vez de hinos sombrios e, de modo geral, eram muito mais entusiasmados e envolventes. Embora os Taylors não fossem uma família religiosa e frequentemente faltassem aos cultos, decidiram dar uma chance a esse grupo. O casal ficou surpreso ao descobrir que a líder do grupo era uma jovem pregadora leiga de mais ou menos 20 anos chamada Mary Robinson. Os Taylors foram imediatamente atraídos pelo grupo cristão. Sentiram-se bem-vindos, pois todos estavam ansiosos para conhecê-los. Ficaram tão impressionados que decidiram se converter logo após a primeira reunião, chegando até a oferecer sua casa como um local para os encontros de grupo. Nas semanas seguintes, ficou claro que Michael era o mais devoto entre os dois.
No entanto, parecia que seu interesse estava mais voltado para Mary Robson do que para qualquer outra coisa. Jovem, bonita e cativante, a pregadora rapidamente chamou a atenção de Michael e seu interesse por ela deixou de ser apenas amigável para se tornar algo mais romântico. Christine não era nada ingênua e logo percebeu que seu marido estava completamente fascinado pela jovem. Os dois passaram muito tempo juntos, enquanto a saúde mental de Michael começava a se deteriorar. Certo dia, ele afirmou ter medo da lua e passou a noite inteira acordado em sua casa com Mary, que tentava ajudá-lo. Eles até falaram em línguas juntos, algo que era praticado na igreja na época. À medida que os dois se aproximavam, Michael passou de um homem de família feliz, gentil e amoroso para alguém rabugento e briguento, facilmente irritado com esposa e filhos. Essa mudança em sua personalidade foi drasticamente perturbadora e ocorreu em questão de semanas após conhecer a jovem pregadora. Eventualmente, Christine teve o suficiente. Durante uma reunião de grupo na casa da família, ela confrontou seu marido e Mary, exigindo saber se eles realmente estavam tendo um caso. Os dois, logicamente, negaram qualquer envolvimento sexual e Mary tentou acalmar Christine. Em determinado momento, Christine sugeriu que seu marido e a pregadora conversassem a sós para esclarecer a situação e os dois aceitaram, deixando o cômodo juntos. Não se sabe exatamente o que foi dito entre os dois nessa conversa, mas Mary mais tarde afirmou que Michael tentou beijá-la e ele rejeitou suas investidas. Após isso, ele chamou todos de volta para a sala e declarou: "Nós conquistamos uma grande vitória para o Senhor. O milagre aconteceu. Nós superamos nossas paixões." Esse momento é frequentemente apontado como o verdadeiro início do colapso mental ou psicótico de Michael durante os meses seguintes. Ao dizer essas palavras, ele então olhou para Mary, que mais tarde descreveu o momento em tribunal da seguinte forma: "Seus traços faciais mudaram completamente. Ele parecia quase bestial. Havia um olhar selvagem em seus olhos." Naquele momento, o homem de 31 anos avançou contra a pregadora, atacando-a verbalmente e fisicamente. Foram necessários vários membros do grupo para contê-lo e afastá-lo dela. Mais tarde, Michael afirmou não ter nenhuma lembrança sobre o que havia acontecido. Incrivelmente, no dia seguinte, a jovem foi até a casa para perdoá-lo e Michael recebeu essa absolução da igreja. No entanto, seu estado mental continuou a piorar com o tempo. Os rumores sobre o comportamento errático do pai de família e seu aparente colapso mental começaram a se espalhar pela cidade, até chegarem aos ouvidos de um vigário local e sua esposa, Peter e Sally Vincent. O reverendo Vincent, um padre anglicano de 52 anos, da igreja de São Tomás, era descrito como um exorcista entusiasta. O casal convidou Michael e Christine para sua casa a fim de avaliar essa situação. Durante a visita, Michael teve mais um surto de agressividade, quebrando utensílios e, segundo alguns relatos, jogando até o gato dos Vincent pela janela. Isso rapidamente levou o casal Vincent à conclusão de que Michael estava em extrema necessidade de um exorcismo. Acreditavam que ele estava possuído por vários espíritos malignos que queriam destruir sua vida e a de quem estivesse ao seu redor. Os Taylor chegaram a considerar a possibilidade de se afastar da religião e do grupo para focar mais no tempo em qualidade em família, mas teriam sido desencorajados dessa ideia e convencidos que o exorcismo era o único caminho. Agindo rapidamente, os Vincent reuniram uma equipe de pessoas de confiança para iniciar o ritual. Eles convidaram os Taylors para a igreja de São Tomás em Gorba, South Warwickshire, no dia 5 de outubro. Foi lá
que Michael foi submetido a um exorcismo que durou impressionantes 7 horas e foi liderado pelo Peter Vincent e o reverendo Raymond Smith. Durante esse ritual, o homem de 31 anos supostamente demonstrou os sinais clássicos de uma possessão. Ele cuspiu, arranhou, mordeu e teve várias convulsões violentas. Eventualmente, precisou ser amarrado ao chão para impedir que atacasse essas pessoas que estavam ao seu redor. Mesmo assim, continuou rosnando para qualquer um que se aproximasse. Michael suportou grande sofrimento durante o processo. O crucifixo de madeira que usava foi queimado. Cruzes foram empurradas em sua boca. Ele foi constantemente borrifado com água benta e obrigado a confessar os pecados que não havia cometido. Além disso, sofreu insultos verbais e, segundo alguns relatos, também foi vítima de abuso físico. Quando a manhã chegou, todos os envolvidos estavam extremamente cansados e perceberam que precisavam parar para descansar. O padre Vincent afirmou que, até aquele momento, havia expulso 40 demônios do corpo de Michael, incluindo aqueles que representavam blasfêmia, incesto, bestialidade e heresia, entre outros também. No entanto, segundo ele, 3 ainda pertenciam. Os demônios associados ao assassinato, à violência e à insanidade. Uma das testemunhas do ritual teria tentado convencer os padres a continuar, alegando que Deus lhe dissera que esses últimos demônios iriam matar Christine. Porém, os religiosos não deram ouvido. Assim, por volta das 7 da manhã do dia 6 de outubro, todos foram para casa descansar. Mais tarde, por volta das 10 da manhã, Michael assassinou Christine dentro de casa. Não se sabe ao certo se ela morreu estrangulada ou devido à pancada e à perda de sangue massiva durante o ataque brutal. Algumas fontes sugerem que a jovem se afogou no próprio sangue. Felizmente, os filhos do casal estavam na casa dos avós e não testemunharam o massacre que aconteceu naquela manhã e não foram vítimas da fúria do seu pai. Logo, a polícia local começou a receber ligações de moradores preocupados que relataram que um homem nu, coberto de tinta vermelha, vagava sem rumo pelas ruas. Não era tinta vermelha. A polícia descobriu que o homem coberto de sangue era Michael. Ele teria dito aos agentes e a curiosos que observavam a cena: "É o sangue de Satanás." Um dos policiais que reconheceu Michael imediatamente solicitou reforços para que outros membros da polícia fossem enviados à residência da família. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com um cenário aterrador. Um dos primeiros policiais a entrar na casa ficou tão chocado com o estado do corpo de Christine que saiu para vomitar. Mais tarde, ele descreveu a cena como depravada e indescritível. O corpo de Christine Taylor havia sido brutalmente mutilado. Seu rosto fora arrancado do crânio, seus olhos haviam sido arrancados das órbitas e sua língua removida da boca. Sangue e pedaços de carne estavam espalhados por todo o chão, paredes e móveis. Um rastro vermelho levava da porta dos fundos até a sala de estar, onde seu corpo foi encontrado. Nem mesmo o cachorro da família, um pequeno poodle, escapou da fúria de Michael. O animal havia sido estrangulado, suas patas arrancadas e seus olhos, dentes e pelos removidos. Os policiais procuraram uma arma do crime, mas não acharam. O legista então revelou uma descoberta ainda mais perturbadora. Ele acreditava que nenhum objeto seria encontrado. Não havia marcas de faca ou cortes de qualquer tipo nos corpos. Michael havia cometido o crime com as próprias mãos.
Enquanto alguns se mostravam céticos de que um homem de estatura e força mediana pudesse causar tamanha destruição apenas com suas mãos, outros argumentavam que parecia igualmente improvável que um homem tão perturbado mentalmente pudesse ter limpado ou escondido uma arma sem deixar vestígios. O caso rapidamente se tornou um dos mais macabros e controversos da história criminal britânica. Enquanto estava sob custódia, Michael fez declarações perturbadoras às autoridades. Ele afirmou: "Eles me prepararam para isso. Tentaram me trazer paz de espírito, mas, em vez disso, me encheram com o diabo." Mais uma vez, ele insistiu que não se lembrava dos acontecimentos daquela manhã. Michael alegou que havia sido controlado por forças malignas e acreditava que sua esposa também estava possuída, o que justificaria em sua mente o assassinato brutal. Em um dos momentos mais inquietantes do interrogatório, ele declarou: "Eu me senti compelido a destruir tudo o que havia naquela casa." Quando os investigadores perguntaram como ele se sentia após o crime, Michael respondeu com uma frieza arrepiante: "Liberto. Eu estou liberto. Está feito. O mal dentro dela foi destruído." A combinação da brutalidade do crime, a conexão com rituais de exorcismo e as alegações de possessão demoníaca transformaram o caso em um verdadeiro espetáculo midiático. A história chocou a população e despertou um misto de horror e mórbida fascinação. O caso de Michael e Christine Taylor tornou-se uma verdadeira sensação midiática no Reino Unido, com o julgamento atraindo o interesse massivo da população em todo o país. Durante o julgamento, um psicólogo clínico afirmou que as ações de Michael foram resultado do intenso tormento psicológico que havia experimentado na noite anterior durante o exorcismo. Também foi apontado que o grupo cristão com o qual ele havia se envolvido parecia mais com uma seita, exacerbando problemas pré-existentes de saúde mental que o homem de 31 anos tinha, influenciando-o através de uma doutrinação e controle mental. O próprio processo de exorcismo foi amplamente responsabilizado por empurrar um homem exausto, mentalmente doente e perturbado ao limite. Um dos advogados de defesa fez uma declaração durante o julgamento, colocando parte da culpa pelos eventos que se seguiram diretamente nas mãos da igreja, dizendo: "Aqueles que realmente são responsáveis por esse assassinato se levantem. Acreditamos que Taylor é apenas um instrumento. O verdadeiro culpado é a religião. Aqueles que foram mencionados nas evidências, especialmente os clérigos, estariam com ele em espírito agora, enquanto ele está encarcerado na prisão. E especialmente no dia em que ele teve que suportar o amargo reencontro com seus 5 filhos sem a mãe." Apesar da igreja ter defendido o padre Vincent durante o julgamento, ela posteriormente alterou suas regras enquanto a essa prática de exorcismo. Em um antigo jornal, o bispo de Wakefield, na época, classificou o exorcismo de Michael como imprudente, o que parece ser uma enorme subestimação do caso. O arcebispo de Cantuária, por sua vez, condenou a abordagem precipitada de Vincent. Enquanto isso, o padre Vincent continuou a defender a sua decisão de realizar o procedimento no jovem, insistindo que ele realmente estava possuído e que o caso era um exemplo genuíno de possessão demoníaca. Quando confrontado pelos que o acusavam de destruir uma família inteira em menos de um dia, ele respondia: "Deus trará o bem." O reverendo Raymond Smith via a situação de uma forma diferente e tinha algumas dúvidas sobre o exorcismo. Ele estava presente na noite em que os Taylors visitaram os Vincent e aconselhou Christine a procurar um médico, mas ela recusou, temendo piorar o estado do marido. Sally Vincent concordou, culpando a possessão de Michael por Mary Robson. Após o julgamento, o reverendo declarou: "Se alguém me procurar em dificuldades, tentarei ajudar, mas sou apenas um ser humano com falhas."
O movimento anglicano não viu o caso como um alerta contra exorcismos, mas como uma prova de que nunca devem ser interrompidos. Acreditavam que, se concluído, Christine ainda estaria viva. Michael foi considerado não culpado por insanidade. Avaliado como desconectado da realidade e incapaz de permanecer na prisão, ele foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Broadmoor, onde passou 2 anos, seguindo de mais 2 em Bradford Royal Infirmary. Embora tenha recebido tratamento, seu diagnóstico final não é conhecido. Ainda assim, seu tempo de reabilitação parece alarmantemente curto para a gravidade do crime. Após sua liberação, Michael supostamente retornou a Ossett, apesar das memórias traumáticas. Tentou suicídio 4 vezes e em uma delas resultou em graves ferimentos ao se jogar de uma ponte. Durante 30 anos, manteve-se discreto até ser preso novamente em 2005 por comportamento indecente com uma menor. Sob custódia, exibiu sintomas semelhantes aos da suposta possessão, que desapareceram após sua liberação, mas retornaram no julgamento. Ele se declarou culpado de assédio e recebeu 3 anos de serviço comunitário, além de tratamento psiquiátrico ambulatorial, sem cumprir pena de prisão. Nenhum clérigo foi responsabilizado pela morte de Christine Taylor. Após o caso, Sally Vincent perdeu seu cargo de professora e nunca mais lecionou. Seu marido, Peter, foi transferido e faleceu em março de 2017. Nos últimos anos, diversos podcasts e sites de crimes e eventos paranormais relembraram o caso de Michael e Christine Taylor. O podcast Where is the Line entrevistou Phil, que namorava a filha dos Vincent na época. Segundo ele, Sally Vincent controlava a família e era obcecada por possessões demoníacas, levando-o a crer que o exorcismo foi mais ideia dela do que seu marido. Peter Vincent recebeu duras críticas, mas não foi o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. Phil também relatou que Maria, filha dos Vincent, afirmou ter visto uma cruz de metal derreter na noite do exorcismo. O caso ainda gera questionamentos, especialmente sobre como os filhos de Taylor, que perderam a mãe de forma brutal, seguiram suas vidas após a tragédia. O ex-policial Ian Walker resumiu o impacto devastador do crime. Em 30 anos de serviço, nada me afetou tanto. A futilidade e o desperdício de vidas, a destruição de uma família e os traumas são indescritíveis. O caso de Michael Taylor continua sendo um dos exorcismos mais controversos da história. Teriam os sacerdotes realmente liberto sua alma ou apenas despertado algo mais sombrio? O que aconteceu naquela noite foi erro humano ou uma prova de que o mal pode realmente vencer? E você? Acredita que Michael Taylor estava realmente possuído ou isso foi um delírio perigoso? Deixa aqui seu comentário, nós queremos saber a sua opinião. E se ainda tem coragem, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aqui, as histórias mais sombrias nunca dormem. E você também pode não conseguir dormir depois de ouvir todas elas. Siga Conexões.